Quando eu disse aqui no meu canal que o Daniel Vorcaro poderia virar uma queima de arquivo, as pessoas falam: não, Alberto, você é muito sensacionalista. O que você fala não acontece. Pois eu trago uma matéria para você agora que o Vorcaro está urinando sangue dentro da cela. Algumas pessoas, interlocutoras de bastidores, aí a gente não pode confirmar, tem que deixar isso claro, já estão falando no X, no antigo Twitter, que ele também pôs sangue pela boca. Já corre nos bastidores também a possibilidade dele ter sido envenenado. E a pergunta que eu te faço para a gente ir para a matéria, você duvida que isso pode ter acontecido? O homem que tem 8 celulares, não sei quantos gigabytes de filmes, e-mails e mensagens trocadas de situações nada confortáveis dos homens mais poderosos deste país. É sobre isso que nós estamos falando. Não se trata apenas dos bilhões do Banco Master. Isso é de menos. Já roubaram muito mais nesse país. Se trata da honra, de casamentos, de festa, de orgia, de mulheres, de menores. É disso que nós estamos falando. Eu vou trazer para você uma pincelada do que a imprensa está falando nesta noite de quarta-feira, dia 22 de abril do ano de 2026. Vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar. E mais uma vez, muito obrigado onde quer que você esteja nesse Brasil. Não esquece de colocar aqui de onde você está me assistindo. Por quê? Quando você coloca de onde você está me assistindo, a plataforma vai notificar você novamente. E você vai ver os próximos vídeos que a gente vai colocar. Tá na Revista Oeste, mas a matéria original é da Folha de São Paulo e diversos bastidores que já estão sendo contados no Twitter. No X é onde estão os bastidores da política. Vorcaro urina sangue na prisão e aguarda exames. O ex-dono do Banco Master passou mal na cela e deve ser levado ao hospital DF Star o mais rápido possível. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro apresentou sangue agora e aguarda autorização para exames de hospitalares. O ex-dono do Banco Master passou mal na segunda-feira, recebeu atendimento médico dentro da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Segundo o portal Metrópole, o preso deve receber autorização do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal para realizar exame. Um médico da equipe da Ludmila Rajar, profissional que atende autoridades e ministros de Brasília, avaliou o ex-banqueiro na cela. A defesa de Vorcaro deve formalizar o pedido de transferência nesta quarta-feira. O isolamento e advogados. O ex-banqueiro ficou 5 dias sem contato com seus advogados devido a uma detetização, e aí tudo que começa, né? Entrou produtos, etc. Vamos lá. Detetização na sede da Polícia Federal. O serviço de limpeza começou na sexta-feira 17 e a restrição de visita durou até o feriado de Tiradentes. Vorcaro retomou as reuniões com essa equipe jurídica na quarta-feira. Os encontros ocorreram em uma sala especial no térreo do prédio, equipada com sofá, mesa, ar-condicionado. Normalmente, os defensores despacham com o empresário no horário comercial. Apesar do surto com sangramento, fontes afirmam que o estado geral de saúde do banqueiro é considerado estável no momento. Mas vamos prestar atenção nas entrelinhas que a imprensa tenta passar e que muita gente não pode falar, nem nós, né? Brasil, um país da mentira, onde falar a verdade virou crime. Nem nós podemos falar muita coisa aqui. Mas preste atenção aqui, ó. Do nada, eles resolvem dedetizar a sede da Polícia Federal. Vamos lá. Se tem um cara preso, alta periculosidade, com grandes provas, etc., nós estamos falando de uma sede da Polícia Federal com diversos andares e outras coisas. Por que não pegaram o Daniel Vorcaro, levaram para uma ala, detetizaram, depois voltaram ele e fizeram a outra parte? Suspenderam. Este homem ficou sozinho. Meu amigo, minha amiga, eu vou gravar para ficar registrado. Não se estranhe se esse cara amanhecer morto. Não se estranhe. Se amanhã, não sabe o que aconteceu, começou a sangrar pela boca, ouvido, urina, e aí simplesmente o cara amanheceu, a polícia disse que passou mal, que foi um surto. Não se engane que isso possa acontecer. Nós estamos no Brasil, nós estamos com poderosos. Reparem,
Malu Gaspar, Paulo Capelli, Lauro Jardim, entre outros, pararam de falar das provas da Polícia Federal. Ô luz, hein? Tem uma luz na minha frente aqui, gente, que só Deus essa luz aqui, ó. Eu gravo à noite, já é noite de quarta-feira, né? Reparem que eles pararam de falar das provas. Eles não estão falando mais do que pode acontecer. Cadê as provas? Cadê os terabytes? Marcos Duval, que tem um pendrive com informações importantes, e é verdade esse pendrive. Muita gente acha que é frescura, que é mentira dele. Não é. Calaram o cara. Você viu o que fizeram com o cara? Deixaram o cara sem salário, sem nada. Não morreu por sorte. Porque ele é um cara treinado. Não se assuste, eu quero deixar isso aqui impregnado para você, que Daniel Vorcaro pode acontecer alguma coisa com ele. Como eu disse, nós não estamos falando apenas de bilhões. Porque bilhões, gente, o nosso país fatura trilhões por ano. Bilhões, esses caras que para nós é muito, né? É aposentado, é escola faltando, hospital, para nós é muito. Mas para esses caras, que é isso? Como diz na minha região, isso é dinheiro de pinga, dinheiro de cachaça. Preste atenção no que vai acontecer e eu vou estar aqui para trazer as principais informações para você. Por isso que é legal você se inscrever aí, tá junto comigo, tá bom? Até aqui a principal notícia, daqui para frente um compilado para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Tem informação chegando de Brasília. A delegada da Polícia Federal, Tatiana Alves Torres, foi nomeada para exercer a função de Marcelo Ivo, o policial que atuava nos Estados Unidos como oficial de ligação com o Serviço de Imigração norte-americano. O Duda Cambraia é quem vai trazer para a gente as informações, até contextualizar, quando a gente fala sobre o Marcelo Ivo, né, Duda, porque tem um pedido do governo dos Estados Unidos para que ele deixe o país. Traz para a gente o que temos de atualizações aí em Brasília. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que acompanham o CNN Novo Dia. Pois é, Carol, essa troca de nomes de delegados da Polícia Federal em território norte-americano acontece, então, em meio a mais um episódio envolvendo a prisão nos Estados Unidos do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que é considerado foragido pela Polícia Federal. Trazendo o contexto, como você disse, Carol, na noite de ontem, o Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo dos Estados Unidos usou as redes sociais, usou a rede social X para publicar, então, o pedido para que Marcelo Ivo, delegado da Polícia Federal, deixe os Estados Unidos. Nas redes sociais, o órgão escreveu: nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso. Apesar da publicação nas redes sociais, esse pedido não chegou de forma formal ao governo brasileiro, isso segundo fontes do Palácio do Planalto e da Polícia Federal. Mesmo assim, o Planalto já se adiantou, o governo já se adiantou e nomeou então Tatiana Alves Torres para o lugar de Marcelo Ivo nos Estados Unidos. Lembrando que Marcelo Ivo estava trabalhando como delegado da Polícia Federal nos Estados Unidos desde 2023. Isso tudo acontece por causa de um memorando, Carol, firmado entre os dois países, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, que permite a cooperação policial dos dois lados. Ou seja, existem agentes da Polícia Federal trabalhando em território norte-americano, como também existem agentes norte-americanos trabalhando aqui no Brasil. E aí, sim, Marcelo Ivo sai do país depois dessa prisão de Alexandre Ramagem, que aconteceu na última semana após uma infração de trânsito, enquanto a Polícia Federal alega que Ramagem está de forma ilegal no território norte-americano. Carol. Obrigada, Duda, com informações pra gente lá de Brasília. É que deu uma informação factual, estava correta. Que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Né? Amigo do amigo do meu pai. Amigo do meu pai. E que seria o Toffoli. Depois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes, não há um sorteio, isso também é questionado. O Alexandre de Moraes depois revoga a censura, né, inconstitucional da revista Cruzoé, e o inquérito prossegue.
O inquérito teve um papel importante para deter o golpe de Bolsonaro. Sem dúvida, foi com todas as suas, digamos assim, características excepcionais. Pouco usuais. Né? Num período excepcional em que havia um presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu, né? O inquérito continua aberto e agora para qualquer tipo de utilização, inclusive... Pois é, continua crescendo, continua... O problema não é o tamanho, o problema é o foco. Ou seja, quem criticar o ministros do STF, a crítica ali que eu entendo você pode dizer que o Zema foi responsável, que não é papel de um ex-governador ficar usando o Vila Sésamo para fazer uma crítica, pode dizer tudo. Mas você usar um instrumento como o inquérito das fake news para proteger ministros de crítica, porque assim, se ele está atingido, se o Gilmar se sentiu atingido, se o Toffoli se sentiu atingido, eles são, antes de mais nada, cidadãos. Cidadão recorre ao direito, ao advogado dele. Processa esse Zema que ele... Calúnia, né? Como todo mundo faz. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. Essa cena é de agora, mas me fez lembrar de um outro vídeo. Um bom vídeo, que mostra que no fim das contas a estratégia sempre foi a mesma. Vou responder a pergunta rapidinho? Só por que depois das eleições você não voltou mais à missa, ô Haddad? Haddad? Ô Haddad, por que depois das eleições você não voltou à missa? Bolsonaro não vem na tragédia. Deixa ele me responder. Ô Haddad, depois das eleições por que você não voltou à missa? Cara, manda o Bolsonaro voltar pra missa. Por quê? Olha só, vai na missa e não deixa de ser esquerdista. Não foi na missa não, hein, Haddad? Eu não sei o que aconteceu. Eu fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência, esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Alan está com toda a razão. Isso mostra como as instituições brasileiras foram todas cooptadas por esse sistema, um sistema de corrupção, um sistema que agrega poder absoluto, um sistema que não liga para a opinião popular e que, infelizmente, as Forças Armadas foram cooptadas, e cooptadas parece um termo de que eles estavam numa fragilidade e foram subservientes, não, mais que isso, estavam juntos com isso tudo. A ação do golpe, que hoje, pelas pesquisas, já demonstra que a população brasileira entende que é uma farsa, que houve uma invenção, criatividade, onde tem que ter legitimidade e legalidade, onde foi focado em forjar em uma armadilha crimes contra Jair Bolsonaro, seus aliados e toda uma direita brasileira, para aterrorizar a direita, para que não saia mais às ruas, para que não fale mais nas redes sociais. Esse foi todo o intento deles, acabar com a direita, acabar com Jair Bolsonaro, com seus aliados, para manter o status quo que Jair Bolsonaro ameaçou. Que Jair Bolsonaro quis prosperidade para o povo, eficiência na gestão pública e ordem pública com segurança pública. Isso é um terror para todos eles. Quando a gente via corrupção financeira, a gente viu o que é o sistema. Corrupção de valores, corrupção de informação no poder público, na educação, na imprensa, na cultura, como estava sendo falado hoje. Então, as Forças Armadas aqueceram com essa farsa do golpe e prenderam, junto com Jair Messias Bolsonaro, no núcleo crucial, são 8 que estão ali. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que não tem nada, zero de corrupção, tiveram que inventar uma farsa do golpe. 4 oficiais generais, 4 estrelas. 3 do Exército, Walter Braga Neto, 4 estrelas. General Heleno, um herói, inclusive em âmbito internacional,
tricoroado nas forças, nas escolas do Exército. O Paulo Sérgio, um grande general 4 estrelas. Almir Garnier, almirante 4 estrelas, todos presos. E ainda estaria lá eu, que eu consegui sair do Brasil a tempo. E o Anderson Torres, 2 delegados de Polícia Federal, da classe especial da Polícia Federal. Anderson Torres preso também. E o Mauro Cid, que todos viram a farsa da delação premiada do Mauro Cid, sob coação de que iria prender o pai, a esposa e a filha mais velha dele. Ou seja, uma farsa daquelas do Exército, a Marinha Aeronáutica, as Forças Armadas não conseguiram vir. E hoje a gente tem essa notícia da vinculação das Forças Armadas com o Banco Master. Sabe de quando é essa contratação, Alan? De fevereiro de 2023. Vai falar que foi o governo Bolsonaro? E que falasse, a gente sabe que o Bolsonaro não tem nada a ver com esse tipo de contratação. Quando se chega a um Banco Master que explicitou o que é Brasília e o poder no Brasil, ou seja, resolveram e tiraram do jogo quem quer um Brasil melhor, sem corrupção, e com os valores e princípios que a gente defende, tiraram. Então, um corrupto, um banqueiro criminoso que tinha um sicário do lado, praticava graves crimes financeiros, entendeu o jogo. É só me blindar, jogar dinheiro para todo lado aqui. 2 ministros do STF, um ex-ministro do STF que foi pro MJ, o MJ que é o chefe da Polícia Federal, acima da Polícia Federal, pagar o uísque pro diretor-geral da Polícia Federal, pro Paulo Gonet também, e ainda para toda a curriola do lulopetismo, principalmente o PT Bahia, e ainda o filho do presidente, o Lulinha. É esse escândalo todo. Por isso que queriam me levar de troféu para lá, Alan, para dizer que a farsa do golpe é legítima, que o governo Trump aqueceu com a farsa do golpe. Nananinaná, quá. Ele não vai, não. Naquela da mulher que aparece, né? Não vai, não. Ele não vai, não. Então, quando a gente vê o mercado financeiro, eu sempre falo aqui para vocês, eles lidam com bilhões. A gente não sabe o que é milhão. A gente luta para comprar um carro, para pagar o aluguel, para comprar uma casa, pagar em 30 anos. Tudo que se faz no imposto de renda bate. O que é que está acontecendo com o mercado financeiro brasileiro? São diversas lutas que a gente tem que fazer. A CVM serve para quê? O Banco Central serve para quê? Uma licitação, porque as Forças Armadas vão alegar, ele ganhou uma licitação. Sabe por que o nome da operação, a primeira no Master, é Compliance Zero? O que é Compliance? É auditoria. Ou seja, auditoria nenhuma, fracassada, zero, passou. Onde estão? Quando você erra o imposto de renda, vem paulada, entra na malha fina. Quando você quer fazer uma compra maior do seu cartão de crédito, travam o teu cartão de crédito. Agora, esses caras aí passam direto. Esse é o mercado financeiro brasileiro. Não há compliance nenhum. Um banco Vorcaro estava jogando CDB, que é um título de crédito, é tipo uma venda para o consumidor que está no mercado, para dar um dinheiro e ele vai dar lá na frente, renda fixa, um valor. O Vorcaro estava botando de 130% a 185% do CDI, que é o valor referencial muito acima do mercado. Esse mercado não estava vendo essa irregularidade toda, precisou estourar, e só estourou porque o mercado estava querendo comprar e tomou a volta. O senhor André Esteves, do BTG. Aí foram lá as Forças Armadas e jogando, porque isso tudo começou com Augusto Lima, que a gente vai falar dele aqui, da ilha. Augusto Lima, lá do PT Bahia, vinculado ao Jacques Wagner, Rui Costa, Guido Mantega e com Lula. Isso tudo começou com esses consignados. Começou com o INSS, o maior crime dos escândalos todos do Lula. Roubar dos velhinhos, é onde estava. E foi lá o Exército Brasileiro e deu esse consignado, sem compliance nenhum, para o Banco Master. Agora está aí, mais de 100 milhões de reais das nossas Forças Armadas, dos consignados, dos praças e oficiais, para esse Banco Master, que era uma grande pirâmide, se fazia blindada pelo Alexandre Moraes. E não vai deixar de dar os detalhes todos aqui para vocês. Estou me alongando, porque eu tinha que destrinchar para vocês o que é isso, a cooptação, mais do que cooptação, o paralelo dessa vergonha que se tornou, infelizmente, as Forças Armadas. Você que é jovem e vai completar 16 anos até outubro, tem uma oportunidade gigante esse ano, que é votar e escolher o que você quer para o seu futuro. O Brasil precisa de gente nova votando. A educação tem que melhorar. A diferença na aprendizagem de quem tem para quem não tem é gritante e é dolorosa. Tem que ter emprego decente, segurança, para você ir para o colégio, para a faculdade, para a praia, para a igreja, para onde você quiser, sem medo de ser roubado ou coisa pior. Do jeito que tá, não dá mais. Porque além dos escândalos envolvendo o atual governo, o Lula tá roubando o seu futuro. Pensa, antes de você nascer, o Lula já prometia um monte de coisa. Até hoje não cumpriu, enganou muita gente e a coisa só piorou. Então, galera, vocês que são jovens, não deixem essa oportunidade passar. Fala com seus amigos, os primos e bora tirar esse título de eleitor agora. Não dá pra vacilar. Bora resgatar o nosso Brasil.
Unidos comprou a única mina de terras raras do Brasil. Esse negócio foi fechado pela americana USA Rare Earth, que quer dizer terras raras, empresa listada na Nasdaq e que anunciou a assinatura de um acordo para adquirir 100% do Serra Verde Group, que é dono dessa mina que produz e processa as terras raras no Brasil. Essa transação foi estimada em cerca de 2 bilhões e 800 milhões de dólares, isso dá aí em torno de 14 bilhões de reais, e vai ser paga aí uma parte em dinheiro, outra parte em ações. Essa transação está sendo prevista aí para uma conclusão no terceiro trimestre e ela ocorre em meio a uma corrida por fontes, para os Estados Unidos procurando fontes alternativas à China. A China controla esse mercado de terras raras. As terras raras são um grupo de elementos que, junto com minerais como lítio, nióbio e cobalto, compõem aí uma categoria de minerais estratégicos que são essenciais para veículos elétricos, chips, esses computadores que têm alta capacidade de processamento precisam de chips que levam minerais de terras raras e aí é também muito importante chamar atenção, armamentos. Minerais de terras raras fazem parte desses mísseis que você está vendo aí na guerra do Irã. Tem mineral de terra rara ali na tecnologia embutida nesses mísseis também. Então, e outro ponto que é importante destacar, e aí eu passo para o Sakamoto, a Serra Verde é localizada em Goiás. Temos aí, Sakamoto, a digital de Ronaldo Caiado? Sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e preferencialmente outros indivíduos, acho que o Gilmar Mendes é um candidataço por uma sanção Magnitsky, por exemplo, essas são muito bem avaliadas pela população. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Foi um partido político grande no Brasil, rodou uma pesquisa em janeiro e outra em fevereiro para ver qual era o tema número 1 de importância para os brasileiros nesse momento. E, historicamente, a gente sempre espera que venha emprego, segurança e saúde ali no primeiro lugar, sempre brigando. Foi pela primeira vez nós vimos, durante 2 pesquisas consecutivas, eu não vi a pesquisa de março, não tive acesso, mas em janeiro e fevereiro eu posso dizer a vocês que o item número 1 de preocupação do povo brasileiro era impeachment de ministro do STF. Então, o meu entender pessoal é de que sanções Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal hoje em dia teriam enorme adesão da população, que mostrou, inclusive, foi às ruas em massa em São Paulo com cartazes falando de Magnitsky. Teve até gente que ficou chateada com a bandeira dos Estados Unidos, mas a população, eu acho que vê isso de forma positiva, Felipe. Paulo, só para complementar a pergunta, Paulo, você falou que não trabalha junto com o Eduardo Bolsonaro para sancionar o Brasil, mas sim para sancionar indivíduos. Quem seriam esses indivíduos? Olha, todos que a gente conseguiu sancionar foram algumas dezenas, eu nem consigo me lembrar da lista inteira, mas nós tivemos aí todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, menos o Luiz Fux, menos o Cássio e menos o André Mendonça. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, também disse à imprensa que agentes brasileiros monitoravam a ramagem há meses, repassando ao ICE dados sobre ele. Bom, quando essa informação da prisão chegou aqui na redação do Metrópolis, nossa primeira atitude foi contatar a PF e o ICE. A PF confirmou a prisão para a repórter Camila Xavier, e eu contatei as autoridades americanas. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. A assessoria de imprensa do ICE respondeu minha solicitação pedindo a data de nascimento de Ramagem. Eu enviei, e a partir daí, silêncio, eles não falaram mais nada. Em seguida, eu obtive junto a outras autoridades americanas um documento que mostrava a causa da prisão de Ramagem. O motivo, o prazo de permanência do ex-deputado nos Estados Unidos expirou. Apenas isso, sem qualquer citação à condição de Ramagem de foragido, segundo a justiça brasileira. O ex-deputado seguiu detido, enquanto o presidente Lula cravou que ele foi preso por ter sido condenado no Brasil. O Ramagem acho que vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multazinha, não. Ele foi preso e já estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena. Na quarta-feira, Ramagem deixou o centro de detenção
antes mesmo de passar por audiência de custódia. Esse é um fato que merece atenção. Geralmente, quem é detido por estar em situação irregular nos Estados Unidos, mesmo com pedido de asilo em andamento, precisa passar por audiência judicial. A detenção de Ramagem foi simplesmente revertida pelo próprio ICE, algo que não é trivial. Lá no governo norte-americano há 2 processos sobre Ramagem em andamento. Um do próprio ex-deputado, que pede que ele receba asilo político, e outro do governo brasileiro, que pede sua extradição pela condenação no caso da trama golpista. Esse é outro ponto de atenção. Há o receio de que autoridades americanas possam ter interpretado a tentativa de deportar Ramagem pelo seu visto expirado como uma forma de driblar o pedido de extradição, a via adequada nesse caso. Oficialmente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos me disse isso, que é política do departamento não comentar sobre pedidos específicos de extradição, incluindo se um pedido foi ou não feito em um caso específico. Eu também apurei que a conduta dos agentes brasileiros em território americano está sendo reavaliada por autoridades do país. Bom, para seguir acompanhando esse caso, se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse metrópolis.com. Veja bem, a questão da corrupção em si, ela existiu, existindo ao mesmo tempo. Ela existiu. Por quê? Porque uma vez que você fez a coisa da comissão já dentro da própria incubação de tudo, e daí sai parecido isso aí, isso já é consagradamente exercido a coisa da corrupção. Existe a corrupção, existe, mas ela não existiu em si como corrupção. Aí que está agora, ela existiu como corrupção em desconexão com a corrupção e dentro do processo da pessoa. Mas essa é a minha visão, né? Ok. Estou muito chateado. Presidente. Bom dia, gente. Bom dia. Sou o delegado da Polícia Federal. Vamos meter que é pra quê? O que o governo brasileiro pretende ou pode fazer? Veja, eu não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Os intocáveis. Ô, presidente, Tudo bem? Só uma dúvida técnica aqui. Opa, companheiro. Aquilo no carnaval era campanha? Campanha? Que campanha? Falaram dos feitos do governo, Tá. Exaltaram sua imagem. Eu estou em forma. Foi em rede nacional. O sinal estava forte. Foi pago com dinheiro público. Claro. Não ia pagar do meu bolso. Mas isso é campanha antecipada. E se a gente chamar de homenagem? Homenagem? Tá, vai. Homenagem pode. Os intocáveis. Os inimigos da igreja são inimigos de Cristo. Não gostam de Deus. Odeiam Deus. Aí tudo aquilo que é de Deus vai de embrulho na crítica. A família, os costumes. Às vezes é triste a gente escutar o mandatário da nação dizer que esse discurso da família é atrasado. É a segunda vez que esse homem fala isso. Que essa coisa dos costumes, isso não deve ser observado. O que são os costumes? A fé é um costume. A modéstia, o jeito de se vestir como cristão é um costume. A oração em casa é um costume. A educação dos filhos, educar os meninos para serem meninos, as meninas para serem meninas, isso é costume cristão. Quem não gosta disso é porque é comunista. Comunismo, a primeira coisa que critica é a família. Precisa acabar com a família tradicional. E a gente viu isso no carnaval esse ano. Um carnaval comunista criticando a família. Que coisa triste. Mas é esse costume nosso católico de ensinar as crianças a rezar, a mãe de família que tem aquele zelo pelo lar, o pai de família que tem aquele zelo pela sua família,
A família que vem para a igreja, que aos domingos vem juntos para a igreja, que recebe a folia na sua casa e reza um terço. São os nossos costumes, tão simples, mas eles abrem a porta para a nossa entrada no céu. O discípulo escuta o mestre. O discípulo não escuta o estranho. Os nossos pecados acontecem porque a gente escuta o estranho. O estranho é o inimigo. E o inimigo está presente nessas coisas esquisitas que a gente vê na televisão, que a gente vê na política, que a gente vê nesses partidos comunistas aqui no Brasil. Está presente naquilo que a gente escuta nas universidades, todas tomadas por estas tentações. O nosso mestre é o máximo. Seguir Jesus é tudo. Aí as pessoas não entendem, mas como que os mártires morriam cantando? Mas é claro, gente, quem morre com Jesus não vai morrer gritando, esganiçando os cabelos. Enquanto eu cobria as manifestações, eu gravei Flávio Dino e Celina Leão, governador em exercício, assistindo a quebradeira da janela do Palácio da Justiça. Você gravou eles? Sim. Qual que era a distância, mais ou menos? Cerca de uns 7 metros. 7 metros você viu ele? Passando pela lateral do gramado, me apontaram, olha o Dino lá. Eu olhei, ele estava lá, de terno preto, camisa branca e gravata vermelha. E a Celina Leão, governadora em exercício, também na janela assistindo tudo. Aí quando eles começaram a apontar, eles fecharam a cortina. Inclusive, ele, numa entrevista na Globo também, acho que um ou 2 dias depois da manifestação, ele fala isso. Ele escorrega, né? Ele tenta justificar lá e ele acaba abrindo, que eu estava assistindo da janela. Todos sabem o que aconteceu. Nessa janela estava a governadora, a atual governadora em exercício, a vice-governadora, estava aqui. O chefe da Casa Civil estava aqui. Aqui. E eles viram o que eu vi. Assistiu de camarote aqui com esse monte de janela. Infelizmente assisti, com a graça. Aí vem as versões fantasiosas. Que eu estava no ministério olhando. Não, eu não estava. Não. O que eu disse é que no início dos eventos, eu não estava no ministério, como de fato não estava. E eu tive a oportunidade de falar com ele e de acompanhar um pouco mais de perto através do ministro Padilha, tive com o ministro Flávio Dino, no qual parabenizo também, e não saí do Ministério da Justiça até que todos os poderes tivessem minimamente controlados. O delegado da Polícia Federal que está vadido nos Estados Unidos e armou a prisão do Ramagem foi expulso dos Estados Unidos. Exatamente isso que aconteceu. Oficial de ligação da PF que atuou na prisão de Ramagem vai deixar os Estados Unidos. Ele foi expulso dos Estados Unidos, tá? Já vou mostrar. Delegado Marcelo Ivo está na função desde agosto de 2023. O ex-deputado Ramagem foi preso pelo ICE, mas liberado 2 dias depois. Essa matéria pisou literalmente em ovos, mas os Estados Unidos acabaram de emitir uma nota chutando literalmente o pau da barraca e contando a verdade. E esse delegado fez politicagem, fez artimanha nos Estados Unidos, tentou driblar o sistema migratório americano, enganou o governo americano e deu causa à prisão ilegal e irregular do Ramagem. Por isso, chutaram a bunda desse delegado e ele foi expulso hoje dos Estados Unidos. Foi exatamente isso que disse o governo americano. Nenhum estrangeiro, e esse delegado da PF é estrangeiro, pode manipular o nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição. Ou seja, há pedido formal de extradição do Ramagem. O Ministério da Justiça brasileiro fez um pedido formal de extradição do Ramagem e estender perseguições políticas. Ou seja, estão dizendo aqui que o Ramagem é vítima de perseguição política. Estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Ou seja, vocês não podem perseguir inimigos políticos aqui em território americano. Hoje pedimos que o funcionário brasileiro envolvido
deixe o nosso país por tentar fazer isso. É o famoso convidado a se retirar, mas que você não pode negar esse convite. Isso daqui diz o seguinte, que esse delegado da PF enganou o governo americano, descobriram que ele mentiu para o governo americano para armar politicamente para o Ramagem e chutaram a bunda dele. Ele foi expulso dos Estados Unidos por isso. E o governo americano emitiu uma nota, inclusive, para deixar tudo transparente, porque eles sabiam que aqui no Brasil iam tentar passar pano, né? Estamos em uma ditadura e quem teria coragem de contar a verdade do que aconteceu? Me parece que isso daqui foi exatamente o seguinte. Existe um pedido formal de extradição do Ramagem, mas esse pedido está sendo levado a sério. Não conseguem a extradição do Ramagem, então sabe o que esse delegado, segundo essa nota da embaixada americana, esse delegado fez o seguinte, fez uma denúncia ao ICE, que é o sistema migratório americano, que Ramagem estaria ilegal nos Estados Unidos. Por quê? Porque daí ele seria preso pelo ICE para verificar a documentação dele e assim conseguiriam a extradição do Ramagem, não pelo pedido brasileiro, mas uma expulsão dos Estados Unidos por questão migratória. Tentaram ludibriar o sistema migratório americano. É óbvio que é isso. Mentiram sobre a situação migratória do Ramagem para que ele fosse preso pelo ICE e extraditado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acreditaram na palavra desse delegado, pegaram o Ramagem, foram verificar a denúncia, viram que esse delegado mentiu, viram que existe um processo de extradição pedido pelo Brasil, ligaram as coisas e entenderam. Olha só, esse delegado usou a gente com uma informação falsa para que a gente prendesse um perseguido político brasileiro e extraditasse Ramagem para essa ditadura brasileira. Resumo da ópera: liberaram Ramagem, permitiram que Ramagem continue nos Estados Unidos e expulsaram o delegado que mentiu para o governo americano. Esse delegado, obviamente, fez esse serviço sujo a pedido de alguém. Lembrando, não é a primeira vez que há serviço sujo em território americano, né? Lembrem que Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. E, inclusive, existiu uma entrada falsa do Felipe Martins no sistema migratório americano e há um processo em curso nos Estados Unidos apurando isso. Que, inclusive, esse processo já está bem avançado, já se sabe o nome dos envolvidos nessa fraude e, em breve, tudo será divulgado e esclarecido, como esse caso foi. Fato é que o governo americano já está esperto com o Brasil. Eles já sabem o que aconteceu no caso do Felipe Martins e tentaram fazer de novo com o Ramagem. Olha só, de novo? Vocês tentaram fraudar o sistema migratório americano? Isso não vai ficar barato. Não ficou barato para esse delegado e não vai ficar barato para os envolvidos na fraude no caso do Felipe Martins. Para quem está se perguntando, nossa, que demora para saberem os nomes dos envolvidos na fraude no caso do Felipe Martins, já sabem os nomes. O juiz americano já sabe o nome, mas irá divulgar para a defesa no final do processo. O processo está no regular curso, o sistema migratório americano já informou o juiz os nomes e o juiz vai fornecer para nós no tempo da justiça americana. Esse caso se conecta muito com a fraude envolvendo o nome do Felipe Martins nos Estados Unidos. Que notícia, hein, gente? Que bomba! Que vergonha para a cara do nosso país. Pelo menos a verdade veio à tona e os farsantes estão sendo desmascarados. Eu sou Jeffrey Giquino, eu sou advogado do Felipe Martins e ainda neste ano vamos divulgar os nomes de todos os envolvidos na fraude envolvendo o nome do Felipe nos Estados Unidos. Um grande e forte abraço a todos. Agora, 8 horas e 3 minutos.